Pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo hoje da nossa série Política Descomplicada e o nosso tema hoje é que o poder está em suas mãos. O que eu quero dizer com isso quando eu digo que o poder está em suas mãos? Eu quero falar sobre democracia, sobre a importância de você entender o que é o seu voto, o porquê do seu voto, como que acontece tudo isso e o que você pode fazer através do seu voto. Bom, para a gente entender a importância do nosso voto, a gente precisa primeiro entender a história da democracia no mundo e no Brasil. Então esse vídeo vai ter um contexto mais histórico, mais explicativo, tipo aulinha, mas fica aqui comigo que eu tenho certeza que isso vai ser muito importante para você. Bom, para quem não me conhece, eu sou Thames Mori, sou assistente parlamentar, estudante de história e dou aqui os meus pitacos a respeito de política, de democracia, de vida social, e enfim, você que está chegando agora, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e vamos para essa série que tá muito legal. Bora lá? Bom, para quem está acompanhando a série, viu que nós já estudamos sobre o que é o poder legislativo, o que é o poder executivo, o que é o poder judiciário, como cada político se enquadra dentro do seu parquinho, né, dentro do seu poder. Então, o que um vereador faz, o que um deputado faz, o que um senador faz, o que é o STF, para que serve o STF. Se você tem essas dúvidas, volta nos vídeos anteriores e assista, porque os vídeos anteriores são primordiais para você fazer a sua base de informação e entender o que nós vamos falar agora, entender o que nós vamos falar a partir desse vídeo. A partir desse vídeo a gente vai aprofundar um pouquinho mais no conhecimento político, porque nós já temos a base, o conhecimento base ali de tudo, então vai dar pra gente aprofundar um pouquinho mais e entender conceitos um pouquinho mais complexos, como é o exemplo da democracia. Você já se perguntou o porquê que existe o voto? Desde quando existe o voto? Ou ainda porque tantas pessoas morreram para que você pudesse ir lá na urna e apertar um botão e escolher um político? Bom, quando a gente fala de democracia e de voto, para muitas pessoas pode parecer algo muito distante, por não ter essa educação política, que é o que eu tô querendo promover aqui. Então, votar é só escolher o cara lá que aparece na televisão e acabou. Como se isso não impactasse diretamente na nossa vida. Mas como eu falei no primeiro vídeo, são os políticos que elegemos que determinam muitas vezes as nuances do nosso futuro. São os políticos que elegemos que interferem, por exemplo, no preço da comida que está na nossa mesa, no preço da escola dos nossos filhos, no quanto vai ser investido na escola dos nossos filhos. São esses políticos que fazem políticas públicas voltadas para nós. Então é muito importante que a gente entenda em quem nós estamos votando e o porquê nós estamos votando. O voto é o poder em nossas mãos. E quando a gente usa isso de forma irresponsável ou de forma relapsa, a gente está abrindo mão de um poder que custou muito para conquistar. Eu digo isso não só como mulher, mas como cidadã. Custou muito para conquistar. E nós devemos honrar esse poder que hoje está nas nossas mãos. Então vamos entender melhor o que significa tudo isso? Vamos começar pela democracia? Democracia vem da junção de duas palavrinhas gregas, demos e kratos. Demos, que significa povo, né, gente, e kratos, que significa poder, que significa escolha. Então é o povo tendo poder, o povo tendo escolha. Basicamente nós temos, aqui sendo bem básica, tá bom? Depois nós vamos aprofundar nesse sentido, mas basicamente nós temos três formas de governo. Nós tivemos, né, três formas de governo: a monarquia, a oligarquia e a democracia. A monarquia, o que é? É o governo concentrado numa única pessoa, num rei, num monarca. A oligarquia é o governo concentrado num grupo seleto de pessoas. Então, essas pessoas não são eleitas pela maioria, não são eleitas pelo povo, mas é um grupinho ali, uma panelinha fechadinha que dá continuidade na dinâmica do Estado e nas responsabilidades do governo. E nós temos a democracia, que são os políticos que são eleitos pelo povo, onde o povo consegue exercer poder de escolha. Parece lindo na teoria, mas na história a democracia nem sempre foi assim, onde todo mundo pode ter o poder de escolha. E nós vamos entender como nós chegamos até aqui. O primeiro conceito de democracia ele surgiu ali na Grécia Antiga, mas era uma democracia ainda muito seletiva, muito seleta. Então, quem podia exercer ali poder de escolha dos governantes eram homens ricos, homens de prestígio, homens de poder na cidade. Mulheres, comerciantes, estrangeiros, eles não tinham o direito de tomar essa escolha. Essa escolha era só dada aos homens de poder. E a ideia foi se propagando. Questões filosóficas a respeito da democracia foram tomando forma, questões que
nos orientam até hoje e outras regiões foram comprando essa ideia de um governo mais participativo por parte do povo. As civilizações foram ali mudando bem devagarzinho a sua forma de governo, Roma criou aquilo que a gente conhece hoje como república, o negócio começou a acontecer. Até chegar à Idade Média. Quando chegou na Idade Média, o negócio descambou. Por quê? Porque voltou tudo para a monarquia. Voltou tudo o governo concentrado na figura de um único rei, na figura de um monarca. A igreja concentrava ali grande parte do poder e era a igreja que negociava, a igreja católica, né? Era a igreja que negociava esse poder ali entre os monarcas e exercia essa influência, essa governança. No século XVII e no século XVIII chegou aquilo que nós conhecemos como Iluminismo, o século do pensamento. E nesse século nós começamos a defender a ideia, né? Grandes pensadores da época começaram a defender a ideia de que o governo estava ali para servir o povo, não servir a si mesmo. E aí nós começamos a fomentar mais ativamente essa ideia de democracia, essa ideia de voto, de governo compartilhado. Após o Iluminismo, a expectativa de democracia motivou, muitas revoluções. Motivou a Revolução Americana, motivou a Revolução Francesa, o mundo estava começando a se comportar de forma diferente, a indústria estava começando a se comportar de forma diferente, a economia estava começando a se comportar de forma diferente e a educação estava chegando mais para o povo. Claro que comparado com os dias de hoje, a educação daquela época era nada, né? Mas estava chegando mais para o povo, porque tinha tirado da concentração da igreja e o negócio estava começando a ficar mais pulverizado. E aí o povo conhecendo mais, é por isso que eu falo que conhecimento é poder, conhecimento liberta, o povo conhecendo mais, estava mais participativo ali nas tomadas de decisões e logo reivindicaram o direito de poder participar dessas tomadas de decisões. Só que, de novo, ainda era seleto, ainda era para homens ricos, mulheres, comerciantes, estrangeiros, escravos, nenhum deles poderiam participar dessa tomada de decisão. A coisa começou a mudar na Nova Zelândia em 1893, quando eles não só permitiram as mulheres participarem da votação, mas também as mulheres se candidatarem, as mulheres estarem ali à disposição de serem votadas. Depois veio os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, e aí foi um efeito cascata. Uma pausa para uma questão interessante aqui. Muitas pessoas atribuem o direito da mulher votar, e aí as feministas vão ficar bravas comigo agora, à luta do sufrágio, a luta das sufragistas e tudo mais. Só que existe uma grande falácia por trás de tudo isso. A luta do sufrágio, primeiro que na Inglaterra, por exemplo, não era uma luta por parte do movimento feminista. Era uma luta por parte da União Cristã. Existia uma organização chamada União de Temperança Cristã Feminina, se eu não me engano esse é o nome. É porque o nome é em inglês, né? Mas essas mulheres reivindicavam ali o direito de poder participar. E o movimento feminista viu nessa pauta uma oportunidade de se fundir e crescer, tá bom? E é muito interessante, quando a gente estuda a história, nenhum dos países que permitiram as mulheres votarem e se candidatarem não permitiram isso com o discurso de que nós adoramos as mulheres e reconhecemos o poder que elas devem ocupar na sociedade. Se você acredita nisso, cara, você tá acreditando numa mentira, numa falácia, tá bom? A política suja de hoje é a mesma política suja da época. Então, então era permitido mulheres votarem porque eles queriam crescer ali o pleito eleitoral. Logo, eu, como político, permito as mulheres votarem para que as mulheres votem em mim. Entende? Era uma via de mão dupla, uma troca, e não porque eles reconheciam o papel da mulher na sociedade e na cidadania e tudo mais. Até porque a gente vê, por exemplo, a mulher podendo votar nesses países, nessas regiões, mas continuando vivendo uma questão de violência, continuando vivendo uma disparidade no mercado de trabalho, enfim. Então, o voto feminino, a participação feminina na democracia veio de uma concessão de homens que queriam o voto dessas mulheres para si, o voto dessas mulheres para eles, tá bom? E não que a gente ocupasse uma parcela significativa ali de democracia na sociedade. Então, se você acredita nesse discurso feminista de que por causa das nossas lutas nós conquistamos o nosso espaço e os homens abriram o coração e tiveram que ceder isso, é mentira, tá bom? Eles cederam porque eles queriam se eleger através do nosso voto. É bem interessante porque tem uma frase de Karl Marx que fala que eu não vou lembrar parafrasear a frase tipo, letra por letra, né?
mas ele dizia que era interessante envolver o movimento feminino, né, o movimento feminista nas causas, porque as mulheres gritam alto, ou seja, a gente sabe fazer barulho. E ainda que num grupo pequeno, a gente fazia barulho já na época. Por causa desse barulho foi entendido que, opa, ter esse grupo me apoiando é bom. E aí é por isso que surgiu aí as pautas das sufragistas, enfim. E as feministas roubaram esse mérito como se fosse mérito delas. Mas não foi, tá bom? Não foi mérito não, na verdade foi politicagem. E a politicagem bem suja, por sinal. Mas mesmo assim o resultado foi positivo. Hoje, se a gente pode votar, hoje, se a gente pode participar, né, como mulher da democracia, é por causa dessa politicagem barata que, no mal, superabundou o bem. Vamos continuar. E como isso aconteceu no Brasil? Como aconteceu essa questão do voto, da democracia no Brasil? Por volta de 1824, no período do Império, só homens a partir de 25 anos que detinham terras ali, que detinham posses, podiam votar, tá bom? Com a proclamação da República em 1889, pareceu que o cenário ia mudar. Pareceu que as mulheres teriam espaço, que as pessoas mais pobres teriam espaço, que os trabalhadores teriam espaço, mas não foi o que aconteceu. Pelo menos não tão rápido quanto a gente imaginava. Ou não tão rápido quanto a gente gostaria. E uma coisa bem interessante na história do Brasil é que o voto antes não era secreto, criando um movimento que a gente conhece no curso da história como o voto de cabresto. O que é isso? Você tinha que proclamar o teu voto em voz alta. E aí os coronéis, para se elegerem, eles eram o patrão, né, da grande maioria, ia lá e falava, olha, você vai ter que votar em mim, senão eu vou tomar essa terra, assim, assado, papapá. E aí aquela pessoa era obrigada a votar, porque ela ia ter que proclamar o voto dela em voz alta, e se ela votasse contra, era guerra, era morte, era miséria. Então a gente conhece esse fenômeno como voto de cabresto. Enfim, bem interessante. Tem muitas nuances da história brasileira, desse Brasil República, dessa construção de democracia do Brasil, que é muito interessante, que eu quero trabalhar aqui com vocês. Mas eu quero fazer uma série específica só pra isso. Hoje eu quero focar só na questão do voto, da democracia, só tô dando uma pincelada na história da democracia brasileira, tá bom? A virada de chave veio em 1932, que trouxe pra gente um código eleitoral, e nesse código eleitoral entrou-se então, adotou-se então o voto secreto e também o voto feminino, tá bom? Getúlio Vargas que assinou, né, esse tratado, essa mudança, mas não por ideologia, tá bom? Não pense você que ele assinou porque foi um presidente muito legal, que pensava em democracia. Não estou aqui criticando Getúlio Vargas, mas de novo, é politicagem. Gente, quando a gente fala de política, o político sempre vai querer deter o poder, tá bom? Na história, sempre. Por quê? Porque ele não é porque ele é mal ou porque ele é tirano, às vezes é também, mas é porque ele entende que ele administra melhor que outros, por isso ele está ali. Então, dificilmente você vai ver no curso da história políticos que realmente pensavam democraticamente, políticos que realmente queriam dar esse poder ao povo e jogar com o povo nesse sentido. Então, quando a gente vê o desenvolvimento da democracia, não é um desenvolvimento do caráter da pessoa. Os políticos estavam se tornando mais bonzinhos, mais participativos. Não. Na verdade, isso é um movimento que acompanha a educação das pessoas. Aquilo que eu te falei no início do vídeo, educação liberta. As pessoas mais educadas, com mais conhecimento, consequentemente, queriam participar mais. Então, nós estávamos com uma economia mudando, diversas revoluções explodindo e o povo precisava se adaptar. Os políticos ou eles se adaptavam ou eles seriam tirados à força. Então, muito do que a gente conhece como história democrática não vem de políticos bonzinhos e ideólogos que gostariam de ter o poder do povo ali compartilhado. Pelo contrário, vem de muita negociação política e na grande maioria das vezes vem de benefícios que eles teriam com isso, tá bom? Eles não dão ponto sem nó. A história foi desenrolando, em 1964 nós tivemos a ditadura militar, de 64 até 85, eu acho, enfim.
Nessa ditadura militar, muitos direitos foram restringidos, né? Foram recolhidos, tomados da população. E depois, quando acabou a ditadura, que nós entramos ali em 1988, com a Constituição brasileira, a Constituição devolveu esses direitos para nós. O voto universal, ou seja, adolescentes a partir de 16 anos, analfabetos ou não, poderiam ter acesso à democracia, terem acesso ao voto. Há uma crítica pessoal minha nesse sentido. Eu tenho muita dificuldade com o voto de pessoas analfabetas, com o voto de pessoas tão jovens. Não porque eu quero discriminá-los, não é isso. Mas é porque é muito fácil você manipular uma pessoa que não tem conhecimento. É muito fácil. É muito fácil você enganar uma pessoa que não tem conhecimento. Principalmente a alfabetização básica. E por muitos anos, políticos de esquerda, na sua grande maioria, se apropriaram disso, sabe? Fizeram disso uma oportunidade para passar políticas públicas, para eleger candidatos que não representam ali realmente o desejo do povo. A gente vê isso pelo Nordeste brasileiro, por exemplo, que tem um potencial gigantesco, que é um lugar lindo, que é um lugar maravilhoso, que está há tantos anos ali sendo administrados por governos de esquerda que tem pouco desenvolvimento. Agora a gente vê mais desenvolvimento no Nordeste, mas se a gente for para áreas como o sertão e tudo mais, a gente ainda vê uma parcela muito grande de pessoas que não têm acesso ao saneamento básico, não têm acesso à água, não têm acesso à alfabetização. E não precisa ir longe, se você ir para as favelas de São Paulo, as favelas do Rio de Janeiro, você vê que as pessoas não têm acesso a essas questões básicas. Por isso que fica aqui um adendo particular meu, o voto universal do jeito que eu tenho um pouco de dificuldade. Eu acho que talvez um bom hoje, né, atualmente, uma boa régua para votar seria, sei lá, terminar o ensino fundamental ou terminar o ensino médio, enfim, mais o fundamental para ter mais acesso, se for o caso, mas eu acho que esse voto mundial e restrito pode abrir precedentes para muita manipulação política por trás, tá bom? Mas voltando ao conteúdo histórico do vídeo, no Brasil isso foi desenvolvendo. E aí, a partir de 1996, o Brasil foi pioneiro naquilo que a gente conhece como urnas eletrônicas, que deu tanta discussão nas eleições passadas, né? Foi a partir de 1996. E é interessante a gente entender que democracia, ela não é só o poder de votar, tá bom? Mas é a obrigação de votar de forma consciente. A democracia traz para nós um benefício, mas traz para nós também uma responsabilidade. O benefício de participar, que isso é maravilhoso, indiscutível, mas também a responsabilidade de escolher. Porque quem nós colocamos lá, que tomarão as decisões, são representantes nossos. Impactam diretamente a nossa vida. Por isso que a democracia sem responsabilidade, a democracia sem conhecimento, é na verdade uma arma de manipulação, é uma arma de ditadura travestida de democracia, entende? Por isso que é muito importante, é por isso que eu decidi fazer essa série, inclusive, porque ano que vem nós temos eleições, tanto presidenciais quanto eleições de deputados e senadores, é por isso que é tão importante a gente entender cada poder, e não só isso, mas entender a responsabilidade que o voto nos traz. E é uma responsabilidade grande. A gente brinca, né, que quanto maior o benefício, maior a responsabilidade, e voto é a mesma coisa. Hoje no Brasil, infelizmente, muitos brasileiros votam por torcida. Votam porque o fulano é bonito, votam porque o fulano é polêmico, votam porque o fulano é amigo do vizinho, do tio, do primo, entende? Então vota por torcida e não por propósito. E a democracia só funciona na sua plenitude, em toda a sua beleza, em toda a sua estrutura, quando as pessoas que participam dessa votação fazem isso de forma responsável e consciente. E o problema do Brasil hoje, da democracia do Brasil hoje, é que a democracia foi instaurada, né? O direito ao voto foi instalado, mas não foi instalada a educação política, não foi instalada a interpretação política, a educação financeira, na vida das pessoas. E isso é um grande problema. E a gente vê isso refletido através dos candidatos que a gente escolhe. Infelizmente, não só isso, mas através de como nós estamos no país hoje. Qual o nível da nossa economia hoje? Qual o nível da nossa educação hoje? Qual o nível do nosso desenvolvimento hoje? O Brasil é um país riquíssimo. O Brasil é um gigante. O Brasil tem oportunidades incríveis. O Brasil tem terra pra caramba. Mas o Brasil não tem um bom time de gestão. E a responsabilidade de não ter um bom time de gestão é nossa. Porque somos nós que colocamos eles lá.
Entenda que cada voto mal dado é um cheque em branco que você entrega para uma pessoa desconhecida, para ela fazer o que ela quiser. Então, pense bem antes de dar o seu voto, tá bom? Ah, Thames, mas eu queria entender uma questão. O que é o voto em branco? O que é o voto nulo? Como que funciona isso, né? Hoje nas urnas eletrônicas e tudo mais. Você vai lá com o númerozinho do seu candidato, bota na urna, confirma, pronto, vota. O voto em branco é quando você não tem uma preferência, você tá ali dizendo, olha, eu prefiro não me envolver. Não tem uma preferência de políticos, então o que escolher tá bom. Esse é o voto em branco, tá bom? O voto nulo tem um peso diferente. O voto nulo eu gosto de chamar de um voto de protesto. É um voto no sentido de que eu estou dizendo que eu estou insatisfeita com os nossos representantes. Eu estou dizendo que eu estou insatisfeita com as opções que eu tenho hoje como representante. Então, isso é um voto de protesto. Ambos não são computados para nenhum candidato, tá bom? Ah, o voto em branco vai para o candidato mais votado. Isso não é verdade, tá bom? Ah, os votos nulos vai para o candidato mais votado. Isso também não é verdade. Voto em branco e voto nulo, eles só são considerados ali para ver a porcentagem de pessoas que não se importam com política, que estão indecisas em relação à política, e de pessoas que estão protestando em relação à política, que estão insatisfeitas em relação à política, mas eles não determinam, tá bom, quem vai ser escolhido ou quem não. Uma pausa aqui rapidinho para outro comentário. Nós vimos na última eleição entre Lula e Bolsonaro que a diferença deles foi pequena, mas foi pequenininha. Só que a quantidade de voto nulo e branco foi muito grande. E eu atribuo isso ao MBL. MBL, se você está me ouvindo, atribuo isso a vocês, tá bom? Isso é uma vitória de vocês. Parabéns, ferraram com a gente, colocando a esquerda no poder de novo. Esse movimento de terceira via, de voto nulo e de protesto nas urnas, eu creio que foi um dos maiores responsáveis de colocar a esquerda no poder novamente. Mas enfim, por isso que é tão importante a gente exercer o nosso poder de voto, exercer o nosso poder de democracia. A democracia tem problemas? Óbvio que tem. Todos os sistemas de governo vai ter problemas. E não é diferente na democracia. Mas eu creio que a democracia ele é o único sistema de governo que te permite mudar o rumo das coisas, que te permite fazer diferença sem necessariamente pegar em armas. Você faz isso com um título de eleitor. Então, por isso que é tão importante a gente defender a nossa democracia, né? E aí, de novo, volto a dizer, quando eu falo que estamos numa ditadura do judiciário, é porque quando a gente concentra essas decisões em uma única figura, e uma figura que não foi eleita pelo povo, uma figura que não foi escolhida pelo povo, a gente está dando a nossa democracia, nós estamos dando o nosso direito de participar, de escolher, estamos fazendo isso, ou melhor, estão tomando esse direito nosso, e nós estamos calados diante de tudo isso. Bom, hoje é um vídeo de hoje, esse é o vídeo de hoje, é um vídeo rapidinho, só pra gente entender o que é conceito de democracia, o que é o voto, a importância do voto, o que é o voto branco, o voto nulo e tudo mais. E vamos pro próximo vídeo muito em breve. Beijos, abraços e tchau, tchau.